Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Datas redondas, como o do Bicentenário da Independência, para mim elas dizem menos como espaços de glorificação de um passado idealizado e mais como possibilidades da gente discutir o futuro que a gente quer, enquanto coletividade, né? Enquanto comunidade, enquanto povo, enquanto nação, por mais que essa ideia esteja tão desgastada pelo tempo. E a gente perdeu a oportunidade de fazer esse debate pelo fato de termos na presidência da República uma pessoa, um comportamento, né, de um sociopata individualista ao extremo, que capturou a discussão dos 200 anos para sua campanha eleitoral. Né? A ideia desse vídeo é a gente discutir um pouco isso, né, da perda de oportunidade da gente ter uma data nacional, de reflexão nacional, por conta do seu rebaixamento a objeto de campanha de um presidente desesperado por uma reeleição que se mostra cada vez mais distante. Quem somos nós? Deixa eu me apresentar para quem não conhece. Este é o canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas reflexões, provocações que eu faço aqui. Como lugar de debate mais importante para mim é a opinião de quem está assistindo. Então, se ao final do vídeo você tiver algo a criticar, acrescentar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Ajude também a gente a divulgar o canal e o vídeo, né? Já agora mesmo você pode apertar o polegar para cima, isso ajuda a visibilidade dos nossos vídeos. Se você não gostar, no final você aperta o polegar para baixo, mas não deixe comentar, não deixe apertar o polegar para cima. Se você acompanha os nossos vídeos aqui, que há muito tempo eu não tenho feito, eu estava ocupado, pedi desculpas para quem acompanha com outras coisas, né? Mas a gente vai tentar retomar a periodicidade mais ou menos semanal dos nossos vídeos. Se você acompanha, se você está acompanhando agora, está conhecendo o canal, vai olhar os outros vídeos em que a gente discute praticamente de tudo aqui, principalmente política. Não deixe de se inscrever no canal, aperte inscrever-se, vai estar inscrito, ativou o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado ou notificado. Bom, então a ideia aqui é discutir o que foi esse 7 de setembro. Como eu disse, ele foi capturado pelo presidente da República, que chamou mais uma vez os seus fiéis defensores às ruas para dar uma demonstração de força. A gente já tem aqui uma discussão ampla, né, de como é essa relação de Bolsonaro com seus seguidores. Né? Bolsonaro consegue ter uma sensibilidade para catalisar frustrações, ódios, inseguranças de um grupo grande da sociedade brasileira, uma sociedade que paga o preço, e esse grupo ele é fermentado por esse preço de não ter uma discussão política, de não ter um pensar maturado sobre o que é viver em comunidade. Como dizia a música do Renato Russo, a gente tem muito mais um Estado, né, que não é nação. Esse sentimento nacional, pensado nos seus, apesar das minhas críticas, mas pensado nos seus aspectos positivos, né, de pertencimento a uma coletividade, construída conjuntamente por seus habitantes. Isso no Brasil é muito frágil, a gente sabe disso. E quando você tem, a gente já discutiu isso aqui, eu não vou retomar o tema, mas quando você tem momentos de crise, um líder capaz de catalisar as frustrações daqueles que sonhavam chegar num lugar que não chegaram, por uma visão distorcida, por uma ideologia distorcida dominante de um liberalismo que promete às pessoas a felicidade extrema, o sucesso a todos, o que é totalmente contrário à natureza do sistema. A natureza do sistema capitalista que a gente vive é a da exclusão. E aí, ao ser excluído, ao sofrer as naturais dores do parto de um liberalismo que se acirra, as pessoas procuram inimigos, e Bolsonaro lhes dá não só um discurso que criminaliza os diferentes, como se eles fossem o culpado de todas as frustrações, não um sistema que por si já é muito desigual, que por si e pela ação de governos como o de Bolsonaro é radicalizado. Né? A gente vai lembrar aqui do golpe para cá, o que se perdeu de direito dos trabalhadores, com a Previdência, com direitos trabalhistas, com fragilidade do orçamento do Estado. Né? A gente está vendo já essa semana, para pegar o último exemplo, o governo propôs ano que vem reduzir recursos da farmácia popular, que é um programa maravilhoso que dota a população em geral de medicamentos básicos para controle de doenças que são endêmicas, né? Doenças do coração, pressão arterial, diabetes. O governo vai cortar para, mais uma vez, privatizar recursos do orçamento para uma elite política arcaica e para
conjunto de um capitalismo também arcaico, ambos com um ideário colonial, escravista, pouco respeitoso com o povo. Então, esse governo, ao mesmo tempo que aprofunda esse ideário liberal bastante injusto, desigual para o povo, ele fornece a esse povo que está sendo prejudicado um discurso onde se legitima como seu representante, como alguém que permite, que libera o ódio, que libera as frustrações, alguém que dá vazão a isso tudo no poder. Então a gente já discutiu aqui, volto a dizer, os fortes vínculos entre Bolsonaro e sua bolha. Mas o problema é que é uma bolha. E Bolsonaro, ao fazer a convocação para mais um dia 7 na rua, ele, na minha cabeça, só poderia ter dois objetivos. Usar esse movimento como um movimento de força para expandir ou mesmo estourar a sua bolha, ou, na impossibilidade disso, também como um instrumento de força, para cacifá-lo para um movimento golpista antidemocrático, que é o que ele tem ameaçado desde o começo. Eu acho que em ambos os casos, para fazer uma análise rápida, não quero ficar aqui muito tempo, o Bolsonaro falhou. Ele demonstra força, isso é óbvio que ele demonstra força, ele coloca muita gente na rua, a gente nunca negou aqui o poder de aglutinação que ele tem, lamentável, a gente se espanta, a gente se assusta, porque não é uma aglutinação em torno de valores humanistas, né? Muito pelo contrário, é uma lógica fascista, do nós contra eles, da descoberta do inimigo comum, da glorificação da terra primitiva, ou de um passado idealizado. Tem vários elementos de um fascismo aí, que foi tolerado, diga-se de passagem, por boa parte daqueles que têm o poder político e econômico, porque Bolsonaro, para além desse discurso fascista, aglutinador da sua bolha, ele foi um lacaio, um senhor, um capitão do mato dessa elite arcaica colonial que a gente tem, que se expressa na imprensa. A imprensa nunca, entre outros instrumentos de construção dessa hegemonia do poder, a imprensa nunca bateu no Bolsonaro como deveria ter batido, sempre aceitou essas cruzadas de linha, porque o que ele faz desde que ele está no governo é cruzar linhas. Aquilo que era ilegal, ele transforma em comum e a gente não discute mais a ilegalidade. O que aconteceu no dia 7, ao convocar a sua bolha para a rua, tentando ou se cacifar, insuflar, inchar a sua bolha eleitoral ou furá-la, né? Ou ainda se cacifar para o golpe, mais uma vez Bolsonaro cometeu uma série de crimes. E a imprensa hoje até fala, mas tipo, ele cometeu, deixa para lá, não tem o que fazer. Ele confunde público com privado, né? Ele vulgarizou a corrupção, né? Ele cinicamente vulgarizou a corrupção. Mas voltando para os atos, né? Porque se for falar aqui do governo Bolsonaro, tem elementos para teses, discussões e desânimos por muito tempo. Os objetivos possíveis, tipo, mobilizar a tropa para quê? Para furar a bolha? Não furou a bolha, ele faz discursos para a bolha. Talvez a grande dificuldade de Bolsonaro é furar essa bolha de descontentes que o segue. Ele não consegue fazer isso. As pessoas têm visto, numa pesquisa ele aumenta 1, 2 pontos, né? Ontem no Datafolha, eu estou gravando isso no sábado, dia 10, ontem no Datafolha, dia 9 de setembro, ele subiu 2 pontos, mas é muito difícil, ele tem uma rejeição de 51% da população, uma rejeição muito grande entre as mulheres, entre a população mais pobre, entre negros. Onde ele consegue voto é na questão da religião, e a gente precisa discutir em algum momento na história desse país o papel que as igrejas, principalmente algumas igrejas evangélicas neopentecostais, estão fazendo. Ele cresce nessa bolha neopentecostal, ele cresce na bolha dos frustrados, iludidos com a lógica empreendedora, né? O que eu chamo de sociedade uberizada, e que torcem por essa uberização, ou que entendem essa uberização de uma maneira completamente errada. Então ele não expandiu sua bolha, vê o Bolsonaro crescer desde a campanha. Se a gente pegar o Datafolha, ele sobe ali de 27 agora a 34, ele teve uma subida de 7 pontos em um ano de métrica. É uma subida natural para quem tem a máquina pública, para o governo que mais rapinou o orçamento público. A gente tem que entender que hoje mais de 46 bilhões do orçamento da União nos últimos anos, mais de 46 bilhões,
pelo menos essa é a medida, pode ser mais ou menos, porque ninguém tem controle, foi colocado sob sigilo, enviados para as cidades, enviados para os estados através de parlamentares pouco transparentes, dinheiro esse que está sendo retirado da educação, da saúde, da farmácia popular, que eu falei. Então ele tem a máquina na mão, ele pode jogar, ele aprovou um auxílio emergencial que ele não gostaria de aprovar, um Auxílio Brasil que ele não gostaria de aprovar e que só vai até o final do ano, mas ele pretende ter ganhos eleitorais, está tendo muito pouco para os movimentos populistas que ele fez. Eu fico imaginando se um governo de esquerda fizesse esses movimentos, e eu volto a dizer, eu acho que auxílios são necessários, eu já falei isso aqui nos vídeos, mas a motivação desse auxílio, que não é preocupação com o povo, que ele não tem nenhuma, se fosse alguém de esquerda, o que a imprensa estaria dizendo? Então esses movimentos que Bolsonaro fez, claro que garantem ele um respiro, uma sobrevida, mas 34% não ganham a eleição. E se não estourar uma bolha de rejeição de 51%, não ganha a eleição. Ele deu uma demonstração de força numérica, mas que é igual a de sempre. Então, eleitoralmente, não furou bolhas. Aliás, ele é muito incapaz, como eu estava dizendo, de produzir discursos que furem bolhas. Para o golpe, o abandono de outras autoridades dessa megalomania, né, dessa confusão megalomaníaca entre Estado, que deveria estar discutindo sua independência, e o pinto mole do presidente, nos seus atos particulares, essa confusão não contou com o apoio de muita gente. A gente vê as próprias Forças Armadas, você começa a perceber um certo desconforto, e nas elites políticas total. Você imaginar que o Arthur Lira não estava presente em nenhum desses atos, Arthur Lira, que é cúmplice de Bolsonaro no crime do orçamento secreto, fez questão de não estar presente. Se a gente olha a cara do Cláudio Castro no carro de som aqui no Rio de Janeiro, então não me parece que ele tenha se cacifado para o golpe. Ainda mais porque, com medo de explicitar ainda mais essa confusão entre público e privado, ele não, para esse... o termo é esse, me desculpem, não estou... para esse gado que o segue cegamente, ele não conseguiu elevar o tom. Ele manteve um tom muito baixo. Ele não atacou, como de costume, as instituições. Claro, a própria existência de um ato que confunde público e privado é um ataque a uma democracia que Bolsonaro só faz fragilizar desde o primeiro dia que está no poder. Mas ele não fez o discurso para o gado. Você via muita gente ali querendo mais. Aquele povo que o segue cegamente, que renega a verdade, que procura em Bolsonaro um líder transformador, revolucionário, num sentido torto da palavra, essa galera não teve um discurso para ela. Com certeza para eles foi bem decepcionante. Era interessante que em vários momentos da fala de Bolsonaro, onde o imbrochável talvez seja um momento mais simbólico, você sentia uma desconexão entre uma população que tende a ser extremamente permissiva com as loucuras do presidente. Faltou uma ligação ali. As pessoas estavam na rua, as pessoas o apoiam, mas ele claramente não dá para essas pessoas que não têm o menor compromisso com a democracia, que já estão todas mergulhadas numa lógica fascista, ele não dá a essas pessoas nem a certeza de um caminho de força golpista fascista. Ele não fez nenhum um discurso de rompimento total com a democracia, por mais que todas as suas ações sejam ações criminosas de rompimento com a democracia, e ele nem rompeu a bolha eleitoral. Possível que ele tenha algum crescimento daqui para o final, mas tudo é imprevisível, até o fim da eleição em primeiro turno é possível. E eu acho que isso coloca, para terminar, em questão uma coisa já dita por alguns, né? Bolsonaro assusta pelo que ele representa, pelo que ele catalisa. A gente que acredita na democracia, no racionalismo, numa lógica humanista, numa lógica igualitária de sociedade, assusta alguém que tão desavergonhadamente é negacionista científico, é antipovo, pela violência, pela destruição das instituições, quaisquer que sejam. Veja bem, eu sou uma pessoa de esquerda, nem tenho essa... Eu me assusto em ter que estar fazendo aqui um discurso em defesa das instituições burguesas democráticas, porque eu acho que elas precisam ser reformadas, mas Bolsonaro veio trazer uma pregação de destruição total de qualquer princípio de humanidade, de convivência humana, de empatia. Isso assusta a gente, mas ele só foi eleito em 2018 porque era a tempestade perfeita,
porque o candidato favorito estava preso, porque um discurso de corrupção em cima de processos criminosos promovidos pelo senhor Sérgio Moro estavam na mídia, em headlines toda noite, porque havia uma crise onde ideologicamente as causas dessa crise não eram debatidas, onde a busca por inimigos fáceis, de percepção fácil, né? Pretos, pobres, índios, comunistas, serviu de narrativa teórica para as pessoas catalisarem suas frustrações. E essa tempestade perfeita não tem mais, né? Ele tem que lidar ainda com 4 anos de um governo medíocre, sem proposta, 4 anos de sua total incapacidade intelectual de gerir, eu diria que não o governo, mas a própria vida. Então, os desdobramentos desse 7 de setembro me parecem, salvo um fato novo, né, que aí seria para além do 7 de setembro, risíveis para o que Bolsonaro queria, e para a gente que não tem o menor, que se assusta ao ver essa tragédia, né, fica isso, fica o espanto de perceber que, independente do futuro, que cada vez mais parece ser um futuro sem Bolsonaro, a gente vai ter que conviver com algo em torno de 30% do eleitorado brasileiro aceitando o fascismo, aceitando o autoritarismo, aceitando um discurso excludente, aceitando um discurso que namora com um monarquismo escravocrata como algo natural. A gente vai ter que lidar com essa gente, a gente vai precisar reconstruir e fortalecer as instâncias públicas desse país, a gente vai precisar reconstruir, e fortalecer a nossa convivência.